agradecer a Deus por esse momento, por esse dia, né? E a oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor louvando a Ele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai. Obrigada, Deus, pelo privilégio que temos, ó Deus, de estar aqui, Senhor, em comunhão com os irmãos e poder Te adorar, Senhor, com todo o nosso coração, Senhor. Entregamos a Ti esse dia, Deus, as nossas vidas, tudo o que temos e somos, ó Pai, na Tua presença, Senhor. Fique conosco, nós Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos cantar, venha, esta é a hora da adoração. Se os irmãos puderem ficar de pé, para a gente poder estar cantando. Pode bater palmas, tá? porque estamos aqui, ó Deus, realmente para Te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade, ó Pai. Colocamos o nosso coração diante de Ti, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso grande Deus.
poder sentar, amados. Bom dia, amada igreja. Confesso que já é melhor pregar desse jeito do que a gente estava pregando dias atrás, né, que só olhava para uma câmera. Mas nós vamos estar nesse momento apenas dando algumas comunicações. Os tempos que nós estamos vivendo, eles são tempos assim diferentes, então não tem uma base. E eu creio que nós temos uma igreja muito abençoada que procura seguir aí as regras. Eu não sei se os amados sabem, mas, por exemplo, o pastor Michel da Primeira Igreja Batista de Curitiba está com o Covid. Tem gente que tem orado pela família, né, até porque nós sabemos que ali, tanto o pai como a mãe são de grupo de risco. Então nós não vamos brincar com essa doença. Ou seja, vamos fazer do jeito que a gente está fazendo aqui. No final também é importante que a gente não saia no final e fale agora, acabou o culto, agora a gente já pode se abraçar. Não, isso não pode. Por favor, né? A gente vai manter isso. Sabendo que a gente não quer vir a uma igreja para sair daqui enfermo. A gente quer vir para sair curado. E a gente sabe que por aí as coisas, você pode pegar essa enfermidade em qualquer lugar. Eu fui no mercado e a maneira de selecionar tomate não mudou. Aí peguei falei, esse aqui não serve para mim, coloquei lá de volta. Se eu tiver com Covid, eu passei. Se alguém tivesse, me passou. É claro que não colocando a mão na boca não tem esse problema. Então, a igreja precisa agir de uma forma responsável. Os cultos estão voltando aos poucos. Alguns colegas estão passando pelo mesmo que nós. Eu diria que hoje mais o número de igrejas que estão fazendo culto é bem maior do que as que não estão fazendo, né? Então, estamos voltando. Agora, a nossa responsabilidade, por enquanto, é seguir um documento do CESA, Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. Esse documento ele está lá atrás, na porta. Então, ele coloca algumas regras ali a serem feitas. E entre essas regras, nós não podemos ultrapassar a capacidade que o prédio permite. É verdade que o documento ele é um pouco assim, o governo deixou a responsabilidade mais por conta da igreja. Então, diz ali, 2 metros de distância ou 30%. Não bate a conta. Ou é 2 metros ou 30%. Com 2 metros você não consegue colocar 15% da capacidade do prédio. Mas nós sabemos que nesse tempo também, nem todos estão exatamente à vontade para vir à igreja, porque naturalmente que tem visto muita televisão, e a gente sabe que essa doença não é exatamente uma brincadeira. Por isso que no culto da noite, em ambos os cultos, incluindo qualquer culto que tiver nessa igreja, eles já podem acontecer, mas todos eles têm que ser nesse formato. Os jovens têm que ser nesse formato, se tiver o culto de oração tem que ser nesse formato, se tiver sala de oração tem que ser nesse formato, pode mudar a iluminação, mas o distanciamento tem que ser esse. Então a gente vai seguir. No culto de domingo à noite, que é o culto que acaba sendo mais procurado, né? Tem uma listagem. E essa listagem ela começou na quarta-feira, e talvez você diga, mas pastor, foi injusto. Não foi injusto. A gente fez o que pôde ali pelos grupos de WhatsApp e a gente não consegue uma forma talvez melhor, é um pouco difícil. Então, o que nós fizemos? Teve aquela listagem, os da sequência têm preferência para o outro domingo. Então, quem deu o nome para esse domingo, por enquanto, não pode dar o nome para o domingo que vem à noite. Aí vai chegar, vamos pensar esse quarta ou quinta-feira, daí a gente libera de volta, né? Porque a gente não quer um culto vazio. Então, mas até, a gente pode fixar quarta-feira, né? Até quarta-feira, somente quem não deu o nome para esse culto desse domingo. E aí, a partir de quinta-feira, a gente libera de volta para o povo vir de novo, tá bom? Uma das formas, graças a Deus, irmãos, a Vila Americana, ela não teve até agora, talvez não sentiu tanto financeiramente, pelo menos como algumas igrejas sentiram. E algumas também melhoraram, né? Eu só estou dizendo de uma base geral, assim. Tem um pastor que falou para mim, as entradas caíram lá
é assim, significativamente 40%, até mais. Então a igreja Vila-Americana, ela se mostrou assim muito fiel na entrega de dízimos e ofertas. E voltando ao culto, a gente volta a esse momento, né, de ter, até como didaticamente falando, né, a importância de participar dos dízimos e das ofertas. A gente aprendeu, acho que muitos aprenderam mais a fazer depósitos e a entregar através da maquininha, mas pode entregar também, agora volta o sistema de entregar aqui na frente, né? Acho que é meio que comum, né? Vem um, volta outro, né? Acho que é meio normal. Só que eu quero orar pela vida financeira da igreja, orar pelos irmãos. Nós sabemos que é um tempo em que empresas, algumas inclusive fecharão as portas, né? Algumas estão sentindo de uma forma muito forte. A gente sabe de irmãos que não estão tendo realmente o mesmo rendimento de antes. Irmãos que precisaram ser dispensados por um tempo, mas é por isso que nós vamos orar. Pela economia do país e para que Deus abra novas portas, novas oportunidades, né? Eu gosto de ler sobre questão de economia e as previsões, elas não são boas humanamente falando. Essa é a realidade. O Brasil saiu atrás. A moeda brasileira é a pior moeda em relação ao dólar. As outras também sentiram, mas o real, talvez pela confusão política do nosso país, é a que tem um cenário pior. No futuro, isso não vai refletir tão positivamente. Então, por isso que nós temos que orar, né, para que Deus esteja guardando o seu povo. E nós cremos que Ele guarda. Pai, muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado sobre a nossa vida. Nós cremos de fato, Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas e todas as situações. E agora, Deus, nós colocamos diante do Senhor a vida de cada um dos irmãos, irmãs, visitantes que estão nessa manhã, Deus. E esse retorno progressivo, Deus Santo, mas importante e necessário, Deus. Nós pedimos que o Senhor esteja abençoando a vida financeira do teu povo, Deus, e abrindo novas portas, novas oportunidades, ó Deus. Nós cremos que o Senhor fará isso. O Senhor jamais desampara o seu povo. Obrigado também, ó Deus, pela fidelidade, ó Deus, do teu povo. Entendemos, ó Deus, que é uma obra que está sendo realizada e vai ser realizada até o dia da sua volta, ó Deus. Obrigado por fazer parte dela, Pai Santo. Abençoa. Recebe, ó Deus, essa adoração. Desde já pedimos também pela palavra que o Senhor ministra ao nosso coração, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se alguém veio preparado, pode entregar o dízimo e a oferta também. Vamos colocar de pé mais uma vez. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. O nosso futuro para te servir.
abençoa sempre, ó Pai, nos dízimos, as ofertas, Deus. Obrigado, ó Pai, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, Pai, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. A irmã Fátima está orando pela palavra, e daí nós vamos meditar. O objetivo hoje é que seja tudo mais rápido, né? Mas eu não vou garantir que a palavra será tão curta, não. Mas, somando tudo, o culto vai dar mais rápido. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos Sim, por Pai. esse dia, ó Pai, por esse momento tão precioso aqui, ó Deus, para poder ouvir a Tua palavra, Senhor. Eu quero que o Senhor abençoe o pastor Nivaldo, Deus, aquilo que o Senhor colocou no coração dele, ó Deus, para falar nas nossas vidas, Senhor. Nos abençoe, ó Pai, que nós possamos entender, ó Deus, a Tua palavra, entender o Teu querer, Senhor. Abençoe a todos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei quantos estavam achando confortável a questão de ficar em casa, né? Eu confesso que eu não achava tão ruim assim, mas pesquisas mostram que, infelizmente, muitos de nós, e isso inclui eu, né, tem uma certa dificuldade de parar e assistir um culto online. Apenas menos de 50% dos crentes estavam fazendo isso, né? E com o tempo isso vai certamente impactando a fé, né? Vai impactando a fé. E o retorno ele é importante também porque nada substitui a comunhão presencial. Então a gente sabe que em determinados momentos foi necessário, né? Não foi uma questão de Estado, de proibição do Estado, mas da saúde pública. Mas Hebreus 11:25 não pode ser substituído. Então foi temporário e claro que se precisar, irmãos, não tenham dúvida, a gente volta a cultuar apenas online, tá bom? Mas por enquanto a gente vai indo nesse ritmo que o governo então liberou para as igrejas. Nós costumamos designar alguns meses para algumas coisas, né? Então tem o novembro é azul, né? É o outubro rosa, parece, maio amarelo e vai assim, várias cores, né? E o mês de maio, então, alguém decidiu lá no passado que nós pensaríamos na família. E como é o mês de aniversário da nossa igreja, ele bate. Mas eu quero pensar um texto que vai fazer um pouco de diferença em relação à família. Não há dúvida de que o oikos, ou seja, o grupo próximo de nós, é muito importante, né? E faz muita diferença para o nosso bem-estar, faz muita diferença para a nossa segurança física, para a nossa segurança emocional, espiritual. Então, as pessoas que você tem do seu lado, que você tem próximo, oikos não significa exatamente família consanguínea, mas as pessoas que estão ali, a tribo muito próxima de você. E é claro que é muito bom quando a gente convive bem com essas pessoas. Como ter uma família abençoada? De fato abençoada? Será que é sorte? Poxa, no dia que eu fui casar, eu levei a maior sorte, eu me casei com a Agar, que bênção e tal. Será que nós podemos cooperar no processo? Estou dando no sábado, eu e o pastor Levi temos ministrado um curso para casal, é um casal específico que decidiram, então, se casar. Eu disse, olha, vamos fazer um curso, vocês querem certinho? Certinho, eu falei, certinho, é assim que funciona. E eles toparam. E é interessante, você vai fazendo o curso, você vai vendo coisas ali que é importante o casal fazer. A sua família é abençoada? As pessoas com quem você convive são bênçãos na sua vida? Ou você olha e fala, puxa vida, só me dá trabalho, né? Então, nos 3 primeiros capítulos de João, Jesus está testemunhando aos judeus. E nós veremos então o primeiro dos sinais que Jesus fez sobre a face da terra. Primeira coisa que Jesus fez.
E isso está, já vou adiantando aqui algumas coisas que depois eu ia falar lá na frente. Então, se você ler por aí, em alguns materiais apócrifos, apócrifo é um material que nem sempre é mentira, mas não é inspirado, então pode ser mentira. Tem algumas histórias que Jesus, com 12 anos, deu vida a um passarinho de barro. Não existe isso. O primeiro sinal, aqui começa o ministério terreno de Jesus. Então, João, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 12, fala sobre as bodas em Caná da Galileia, um casamento, né? Mas não tenha dúvida que as lições é para a nossa vida de forma geral. Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Aqui tem algo interessante, depois a gente vai meditar sobre isso. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. Enchei do quê? De água. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com a sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém. Amados, como a palavra ela é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, nada na Bíblia é por acaso. Então o texto mostra que uma nova era estava começando no mundo. Um vinho novo e melhor estava sendo apresentado para a humanidade. O propósito do Evangelho de João é despertar a fé na divindade de Jesus e em Cristo como Messias. Esse é o propósito de João no livro todo. A palavra de hoje tem o seguinte tema: faça tudo o que ele mandar. O maior problema nosso é quando nós não fazemos tudo o que Jesus manda. Essa frase ela é muito chave nesse texto, mas em toda a palavra. E como é que eu posso fazer tudo o que Jesus mandar? Aqui vai dar algumas dicas, algumas orientações de como eu posso fazer tudo o que Jesus manda. Amados, é muito abençoado quando alguém faz tudo o que Jesus manda. É tremendo. Eu farei tudo o que Jesus manda quando eu tenho Ele na minha vida. Quando eu tenho Ele na minha vida. O texto diz que então teve um casamento e a mãe de Jesus, veja, pelo andar da festa, a mãe de Jesus era muito próxima daquela família. Ela tem liberdade para falar com o pessoal que está planejando a festa, né, o cerimonial. Ela tem liberdade para tudo ali, mas o texto diz que Jesus também foi convidado. Presta atenção, Jesus ele é um gentleman, Jesus ele é muito educado, Jesus não invade. Jesus só entra onde ele é convidado. Jesus só vai onde ele é chamado. E Jesus levou
12 discípulos para o casamento. Convidar Jesus para o casamento exigia um pouco de dinheiro, porque ele levava 12 pessoas. E acredite, aqueles meninos, os discípulos eram bem jovens nesse tempo, eles comiam bastante. E há quem diz que foi por isso que acabou o vinho. Chegou aquela turma toda lá, o noivo falou: com essa eu não contava, mas tudo bem. Ele foi convidado e ele aceitou. Então, isso sugere algumas coisas interessantes. Veja bem, Jesus aprova a vida social. A gente tem uma ideia de que Jesus, olha, agora eu sou crente, agora eu não posso me divertir mais, agora eu sou crente, eu não posso dar risada muito, senão o pessoal vai falar é crente, fica aí. Não, Jesus, ele não era um religioso carrancudo, como os religiosos da época, querendo julgar as pessoas o tempo todo pelos seus atos. Jesus não era desagradável. Crente não pode ser desagradável. Crente não pode ser aquele que, fulano está chegando, ei, muda assunto. Né? Não, o crente precisa ser aquele que é bem-vindo onde ele chega. E Jesus, então, ele vai lá e ele não se esquivava de ter contato com as pessoas. Eu acho que Jesus no coronavírus, se fosse na época de Jesus o coronavírus, ele chegava, o vírus saía. Já não aguentava ali, mas tudo bem, esquece isso. Ele estava com as pessoas. Por que Jesus queria estar com as pessoas? Para influenciar, para mostrar a sua doutrina. Nessa forma ele seria conhecido e as pessoas conheceriam a graça de Deus. Amados, o cristão, ele precisa se aparecer. O cristão, ele precisa marcar, pontuar onde ele está. Esse negócio do crente escondido, que ninguém sabe que ele é crente, na verdade não reflete a verdade do cristão ser sal e luz. O sal só tem valor se você colocar no meio do arroz e do feijão, aí ele vai dar sabor. Enquanto ele estiver num saleno, não funciona. A luz só vai funcionar se ela puder ser vista por todos. Se ela estiver no alto, então se você colocar uma luz debaixo de uma cama, não vai funcionar também. Outra coisa interessante nesse texto é que Jesus aprova o casamento e fez questão de mostrar isso. Veja bem, eu não vou falar sobre casamento agora, mas é interessante que você sabia que na Bíblia, mais para frente, existe um grupo que proíbe o casamento. Você sabia que existe o ataque à família, já vem daquele tempo, mas a família tem sido atacada. Então Jesus foi no casamento mostrar que a presença dele se faz presente ali. Jesus participou da alegria inocente daquelas famílias. Amados, essa família tudo dá a entender que não era exatamente uma família rica, pelo menos dá a entender isso. Até porque numa família rica, dificilmente faltaria vinho, mesmo que seja por causa de 12 homens. Mas então uma das exortações de Jesus na Bíblia toda, irmãos, é sede de bom ânimo. O crente precisa exalar alegria, irmãos. Essa história de que o crente passa uma ideia de infeliz, tem algumas pessoas que elas chegam assim, e eu não sei por que elas, quando ela parece que ela está feliz, quando ela chega perto de mim, ela diz: pastor, eu estou com um problema. Eu falo: como assim? Tu é crente, tu é abençoado, mas vamos lá, vamos para o problema, vamos resolver esse negócio aí. Todo mundo tem problema, a gente vai ver nesse texto que apareceu o problema. Mas irmãos, o crente é aquele que puxa para cima. E Jesus fez questão de participar de uma simples festa de casamento. Você tem bom ânimo? Alguns testes para saber se a gente tem bom ânimo é se as pessoas gostam da nossa presença. Às vezes eu confesso que eu sou altamente irritante, mas eu gosto de estar com as pessoas. Vamos em frente. Outra coisa, eu farei tudo que Jesus manda, mesmo diante das dificuldades. Problemas irão acontecer. E se Jesus estiver presente, milagres vão acontecer quando esses problemas surgirem. Não é interessante? Você imagina se Jesus não fosse convidado para aquela festa de casamento, e vamos dizer que o vinho acabasse do mesmo jeito.
aquele casal teria passado um vexame. Talvez a gente nem saberia hoje, mas o fato é que eles passariam um vexame. Jesus não estava lá. Mas como eles levaram diante de Jesus, eles convidaram, amados, eles fazem parte da história agora. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Uma das perguntas é: por que Maria foi falar para Jesus que eles não tinham mais vinho? Jesus nunca tinha feito nada até aquele momento. É que, na verdade, provavelmente Maria não tenha se esquecido de Lucas no capítulo 1, quando o anjo diz para ela: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Provavelmente ela creu nessas palavras, mesmo sem ter visto nada até aquele momento. Talvez aquela festa fosse longa demais e o vinho acabou. Mas é interessante, irmãos, que no começo do ministério de Jesus começa com o vinho, no final do ministério de Jesus termina com vinho. Começa com uma festa em Caná, termina com a Santa Ceia. E sabe qual é o símbolo do vinho? O vinho é símbolo de alegria, de festa, de celebração. As dificuldades elas virão, mas lembra que a vida cristã é uma vida de celebração, de vitória. E quer saber de uma coisa? Falta algo na vida de alguém, nem sempre é ruim. Sentir a necessidade de algo nem sempre é ruim. Porque é nesse momento que você é levado a buscar Jesus por causa da necessidade. Pode ser uma dádiva. Se não tivesse faltado nada naquela festa de casamento, Jesus teria entrado, participado, trazido ali a alegria, mas a gente não estaria falando disso hoje. Então a necessidade daquele povo não foi exatamente ruim. A quem você recorre na hora da dificuldade? Pastor, está faltando alimento lá em casa. A quem você recorre? Você vai reclamar para o vizinho, vai reclamar para o... Ou você fala com Deus, diz: Deus, eu estou precisando aqui. E quem sabe a igreja seja o braço para isso. Sabe, o fato é que Maria recorre ao filho, a Jesus, para suprir a necessidade e tirar os noivos do embaraço. Amados, coloca isso no coração. Jesus sempre vai nos tirar do embaraço. Jesus é quem nos tira do embaraço. Não é a nossa inteligência, não é a nossa sabedoria, não é a nossa capacidade. Eu estou lendo um livro, ele é um livro de difícil compreensão. O Homem Espiritual do Atmani. O Atmani, ele diz o seguinte: nós precisamos compreender que as nossas emoções, elas nunca refletem a vontade de Deus. A Bíblia diz que o Espírito fala com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. O Espírito não se comunica através das suas emoções, dos seus pensamentos, da sua inteligência. O Espírito Santo só pode falar com o Espírito regenerado. Ele nunca fala com a carne. Mas vamos em frente. Eu farei tudo o que Jesus manda no tempo dele. Esse é um outro problema. A gente quer as coisas, mas no nosso tempo. Estou nessa igreja faz tanto tempo, não aconteceu ainda, estou fora. Eu falei tal coisa e não aconteceu ainda. Irmãos, quando Jesus fala para Maria, Jesus disse para Maria: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O Eugene Peterson, ele traduz esse texto de uma forma mais coloquial, mais do jeito que a gente fala no dia a dia, dizendo assim: e isso é da nossa conta, mãe? Minha hora não chegou ainda, não me apresse. É claro que o Eugene Peterson, ele não traduz o grego, ele procura traduzir o sentido do texto.
Jesus não foi mal educado com a sua mãe, de forma nenhuma, irmãos. Essa era simplesmente uma forma de tratamento. Mulher naquela época era equivalente à senhora. Dizia, olha, senhora, precisa saber que é assim. E, inclusive, quando se falava com uma rainha, se dizia esse termo, mulher. Foi dessa forma que Jesus se dirigiu a Maria do alto da cruz. Ele diz, mulher, eis aí teu filho. Então, esquece essa história, Jesus foi mal educado com Maria. Mas não foi mesmo. Mas, contudo, com certeza foi uma recusa para aquele exato momento. Com certeza, agora Maria não é mais chamada de sua mãe, mas mulher. Agora ela se torna uma das seguidoras de Jesus. Agora ele começa a ser o Messias, o servo do Senhor. Agora ele falaria com a sua mãe de mestre para discípulo. É como a mãe do presidente, sabe? A mãe do presidente, agora a influência dela não é mais a mesma sobre o filho, apesar de continuar sendo mãe. Jesus diz, ainda não é chegada a minha hora. Aqui Jesus está dizendo sobre a sua morte e a sua glorificação. Não sei, tem coisa que a gente vai precisar entender no decorrer do tempo, mas quando Jesus diz a minha hora, ele está falando em João 7,30. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Em João 12:27 diz, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pois salva-me desta hora. Agora chegou. Agora a hora chegou. Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Amados, o nosso propósito de Deus sobre a nossa vida, ele é muito grande. Conta a história de um elefante, a elefanta e a cadela. E a elefanta e a cadela, elas engravidaram no mesmo tempo. 2 meses depois, a cadela gerou 6 cachorrinhos. E a elefanta nada. 6 meses depois, a cadela engravidou de novo. Gerou 8 cachorrinhos e a elefanta nada. 18 meses depois, a cadela foi conversar com a elefanta e zombou da elefanta. Disse, olha, você tem certeza que tu está grávida? Eu já gerei 14 cachorrinhos e tu nada. A elefanta, muito elegante, mas confiante, disse, é o seguinte, sabe, você gerou 14 filhotinhos pequenininhos, mas quando o meu filhote andar, a terra toda vai saber onde ele está, a terra vai tremer. Você gerou 14 filhotes, eu gerei somente um, mas será difícil não notá-lo. Sabe, irmãos, grandes coisas demoram para serem geradas. Grandes coisas demoram para acontecer. E às vezes nós perdemos grandes bênçãos, porque a gente quer tudo para o mês seguinte. Mulher, ainda não chegou a minha hora, mas quando chegou, irmãos, a história toda foi dividida naquele momento. Antes de Cristo, depois de Cristo. Antiga aliança, nova aliança. Judeus, cristãos. Eu farei tudo que Jesus manda, porque é bíblico. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. É interessante que Maria não se abala. Maria não se abala. Porque Jesus fala com ela, mas simplesmente dá uma direção aos empregados que muda o rumo da festa. Presta atenção. Jesus dá uma direção aos empregados que muda o sentido da festa, o rumo da festa. Faça tudo o que ele disser. Amados, Maria persiste na sua fé. Esse talvez seja o grande problema que tirará pessoas do céu. A falta de persistência. O mimimi, a mágoa que nos tira do centro da vontade de Deus.
tudo. Quando Maria diz fazei tudo, não é fazer uma parte, a parte que me agrada, a parte que é legal, a parte que é interessante. Não, fazei tudo que Ele vos disser. Você tem feito tudo que Jesus manda? Ou você está preocupado em fazer apenas uma parte? Eu farei tudo que Jesus manda, porque onde Jesus está, existe abundância. Irmãos, Jesus nos chamou para abundância. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Veja bem, varia um pouco de comentarista para comentarista. Só um que eu ouvi falar em 38 litros por metreta, mas a maior parte diz o seguinte: a capacidade de cada pote daquele talhada na pedra, que era para a purificação dos judeus. Sabe, quando Jesus chegava, o pessoal perguntava, mas por que eles não se purificaram? Por que eles não lavaram a mão? Então ali a capacidade era de 80 a 120 litros por local daquele, por pote daquele. Então Jesus disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Encher nos leva a pensar em abundância. Estamos falando aqui de uns 450 litros ou mais. É interessante, quanto custa um bom vinho? Um cabernet, não sei o quê. Quanto custa um vinho extremamente caro? A gente não tem ideia, irmãos. Eu estou assistindo uma série da Netflix. Quando a gente precisa ver. E lá tudo é caro naquele lugar. Um pastor, ele disse uma certa vez, eu não vou agora lembrar os números, mas o que Jesus faz ali é o melhor vinho do que você possa imaginar na face da terra. Ali certamente Jesus deu àquele povo milhões e milhões de dólares. Naquele local a única coisa usada era a água, nada mais, nada podia ser colocado naquelas talhas, era a água. É só a água que se purificava para os judeus. Sabe qual foi o milagre? Como Jesus exerceu esse milagre? Irmãos, eu não sei. A Bíblia não narra detalhes se Jesus fez, olhou e falou: todo mundo parado, vamos fazer um milagre aqui agora. Não. A Bíblia simplesmente dá a entender que a força de vontade de Jesus não fala nada para ninguém, ele coloca a água, ele fala: agora pode pegar a água. Vai pegar para quê? Leva lá para o mestre Sala a água. A ex-água. Então foi simplesmente o exercício da vontade suprema de Jesus, da vontade íntima de Jesus, que mudou todo o cenário. Irmãos, acredite, quando Jesus está na sua festa, quando Jesus está na sua vida, as coisas acontecem e você fica tentando procurar o natural naquilo, mas não tem o natural, tem um sobrenatural. A vontade de Jesus é que acontecesse. A vontade de Jesus simplesmente é que acontecesse. Aí você fica pensando, deve ter sido isso, deve ter sido aquilo, deve ter sido aquilo lá. E é interessante, irmãos, que aqui acontece uma substituição. Veja bem, quando a gente lê a Bíblia só no natural, eu fico pensando, mas por que registrar, né? A multiplicação, essa transformação da água em vinho? Mas na verdade, irmãos, aqui está sendo substituído a água do ritual de purificação do judeu pela água da purificação da nova aliança. A água é substituída pelo vinho. Há um ensinamento, e o texto diz que o vinho produzido é muito superior. E sabe o que Jesus faz na sequência, irmãos? Presta atenção. Presta atenção. Há coisas interessantes aqui. Na sequência, Jesus purifica o templo.
Na sequência, Jesus purifica. É isso que Jesus faz na nossa vida, irmãos. Primeiro, Ele substitui o antigo ritual de purificação, a justiça própria, as obras. Ele substitui pelo vinho novo, pela aliança do seu sangue. E depois disso, nós conseguimos ter o templo, o nosso corpo, a morada do Espírito Santo, purificada. E tem outra coisa, é necessário que o nosso corpo seja purificado. Mas Jesus não vai fazer isso se você não estiver dentro da nova aliança no sangue dele. Enquanto você estiver pensando, eu sou bom, eu consigo, eu faço as coisas acontecerem, você não terá o templo purificado. Você não consegue fazer isso. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Amados, presta atenção, que coisa tremenda. Quem era Jesus naquela festa? Era um convidado. Quem é Jesus nessa manhã? É o nosso convidado. Nós estamos prestando um culto para Ele. É interessante que Ele fala para aqueles homens. Ele diz assim para aqueles homens, encham os potes. Eles encheram. O texto não diz que eles foram lá falar com o noivo, o seguinte, Jesus está aí, ele mandou encher, será que a gente enche ou não enche? E aí, pastor, fazemos ou não fazemos? Não, eles simplesmente vão lá e enchem. Levem ao mestre-sala. Eles levam. Amados, como é bom trabalhar com pessoas que gostam de servir, que estão disponíveis, que obedecem ao que Jesus mandar. Se você sabe que algo é bênção para o reino, você não precisa estar questionando, pastor, e aí nós fazemos ou não fazemos? Vamos fazer. Jesus mandou. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, o mestre-sala não tinha a menor ideia desse negócio. Ele não estava lá, naquele ambiente, naquele momento. Os serventes sabiam, ele não. Aquele mestre-sala, que é um homem, entendemos assim, é o cerimonial, mas um cara que entende de vinho. Ele disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam, fartamente serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Irmãos, é claro que naturalmente a gente vai entender isso. Jesus não estava participando de uma festa da bagunça, era simplesmente uma festa. E tem pastor que tenta enrolar daqui e dali, os irmãos da EBD ficam todos constrangidos, mas o fato é que era vinho. E quando eles tomavam vinho, depois de um tempo, o paladar já não discernia muito bem se o vinho era bom ou ruim, então dava primeiro o bom, depois vinha a tubaína, depois vinha primeiro a Coca-Cola, depois a tubaína, vinham os outros lá. Mas é interessante, irmãos, que ali aconteceu o contrário. O vinho novo é melhor. É claro, irmãos, que a gente entende claramente que aqui há um ensinamento. O que vocês estavam bebendo até agora, a lei, é desse jeito, mas a aliança no meu sangue é muito melhor. Moody, ele fala o seguinte, presta atenção, isso aqui é muito interessante também. O Moody, ele diz, o pecado dá o melhor primeiro. O pecado dá o melhor primeiro. O pecado diz, olha, vai ser legal, hein? Vai ser bom, vai trazer prazer, vai trazer honra, vai te dar dinheiro, imagina só que legal. O pior vem depois. O que o pecado dá, o que o mundo dá, o que o diabo oferece, ele oferece o melhor primeiro e o pior depois. Depois vem o quê? A tristeza, a penúria, a ruína, a desgraça, a dependência. Primeiro as meretrizes, depois os porcos, o filho pródigo. Cristo dá primeiro o mais difícil. Primeiro vem a cruz, primeiro vem a batalha, a oposição da família, primeiro vem as dificuldades, e depois vem a coroa, vem o descanso, vem a glória. Então a sua vida espiritual com Jesus sempre vai melhorar. Daqui para frente é sempre daqui para melhor.
Existe uma história de um rei, ele era muito rico. Eu acho que eu contei isso aqui há uns 8 anos. Ele era muito rico e ele tinha tudo, ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele tinha conforto, ele tinha empregado que não acabava mais. Ainda assim, aquele rei não era feliz. Ele era muito, vivia uma vida triste. Um dia ele cruzou assim, passando ali no quintal, não é bem quintal que um rei tem, né? Passando ali, ele vê um homem varrendo a calçada, um dos seus empregados, assoviando. Ele falou, não é possível, está feliz demais. Tem algum problema com esse homem? Eu tenho dinheiro que só vendo, estou triste. Por que ele está feliz? Né? É um empregado. E o rei então foi lá e conversou com ele. Por que você está tão feliz? Ele diz, majestade, eu sou apenas um serviçal. Eu não necessito de muito, eu tenho um teto para abrigar a minha família e uma comida quente para aquecer a minha barriga. Né? Para mim está ótimo. Durmo bem à noite. O rei não ficou satisfeito com a resposta. O rei foi conversar com um dos orientadores, dos conselheiros dele, e falou, como é que pode? Eu tenho tanto, ele não tem nada, ele é feliz, eu sou infeliz. Aí o conselheiro disse, é que ele não participa do clube dos 99. O rei falou, como assim clube dos 99? Ele falou, rei, é o seguinte, todo mundo é infeliz aqui, mas eu vou dar um conselho para o rei, se o rei quiser fazer ele infeliz, dê a ele 99 moedas de ouro. O rei falou, sim, dê a ele 99, ele vai ser riquíssimo e infeliz. O rei falou, mas não é possível. O rei falou, então dê. Deram para ele, colocaram na porta da casa dele 99 moedas de ouro, dizendo, é um presente para ti, do rei. E esse homem entra, e ele falou, pronto, acabou a minha vida de serviçal. E ele coloca aquelas moedas na cama, e ele vai contando, ele conta 99, ele diz, calma aí, perdeu uma, é 100? Ninguém dá 99. Ele falou, aí conta de novo, puxa vida, 90, eu tenho que ter 100 moedas. E aquele homem então, ele passa agora a viver para procurar, para comprar mais uma moeda para ter 100. E aquele homem é extremamente infeliz, irritado com a sua família, chutando o cachorro, porque ele tem irritado, porque ele só tem 99 moedas. Tem gente que é assim, irmãos. Ele será feliz quando ele tiver um local para dormir. Aí ele tem um local para dormir, ele vai ser feliz quando esse local tiver um forro legal. Aí ele tem um forro legal. Não, mas ele vai ser feliz quando tiver ali uma família. Aí ele consegue a família. Não, mas ele vai ser legal quando a minha família estiver formado nisso e naquilo. E ele está a vida inteira atrás da bendita da 100ª moeda. Tem pessoas que conseguem com a Bíblia na mão ser infeliz. Descansa em Jesus. E indo para o final, eu farei tudo o que Jesus manda, porque isso leva pessoas a crerem em Jesus. Amados, é tremendo, contribua para alguém crer em Jesus. Aqueles homens, aqueles servidores da festa, eles poderiam questionar, mas quem vai arcar com a consequência aqui? Mas eles simplesmente contribuíram para um milagre de Jesus. E o texto diz, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. É claro que os discípulos já estavam seguindo ele, já estavam caminhando com ele, mas agora os discípulos mudam o patamar da sua fé. E quem escreve isso, sabe quem é, irmãos? É um dos próprios discípulos, é João. É como se João dissesse, depois que eu vi aquilo, eu falei, esse homem não é só um homem. Ele não é só um mestre. Ele é mais que isso. Esse é o primeiro sinal visível de Jesus. Sinal aqui vem de semeion, sinal, marca, símbolo. Aquilo que distingue uma pessoa da outra.
Sinal aqui é uma incorrência incomum que transcende o curso normal da natureza. É o prodígio de Deus. Então, para João, Jesus não fez milagre. Em João, tudo é sinal. E não são descritos como atos de bondade, de poder, como os outros evangelistas usam a palavra dunamis, ou trabalho, ergon. Milagre em João são sinais da divindade de Jesus, da sua missão dada por Deus, da sua boa vontade em nos salvar, da verdade que ele ensinou. Ele manifestou a sua glória e os sinais e os discípulos creram nele. Existe algo tremendo nesses ensinamentos. Veja bem, em João, a crença resultou do milagre. Nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o milagre é resultado da fé. É o inverso. O que eu quero dizer é que Jesus, o propósito imediato de Jesus nessa situação, era livrar um jovem casal de um embaraço dentro de um casamento. Mas o verso 11 mostra que há um propósito superior nos sinais de Jesus, que é a revelação da glória de Deus. Quando Jesus te abençoa, o propósito inicial é fazer com que você tenha dinheiro para pagar a conta no final do mês. Mas o propósito maior de Jesus sempre será a glória de Deus. Eu não tenho dúvida disso. O que nós fazemos, o que Deus faz em nós, deve sempre exaltar a Deus e buscar os interesses dEle. Essa ideia de que Deus está muito preocupado comigo é verdade, mas Ele está preocupado com outras pessoas também. Então a sua vida tem que glorificar a Deus e não a você mesmo. Nosso papel é obedecer sem questionar, sem exigir explicações. Irmãos, eu gosto muito quando eu vejo o povo abençoando, né? A gente manda uma mensagem lá no WhatsApp: irmãos, vamos abençoar as pessoas que precisam de uma cesta básica. E como é bom, né? Não é gostoso isso? E aí você vê muitas vezes a própria pessoa que precisa, ela diz: esse produto eu não vou usar, pastor, eu vou trazer aqui para ser passado por outra pessoa. Sabe, o nosso papel não é querer saber as coisas, mas o nosso papel é obedecer. É muito prazeroso obedecer. Fazei tudo o que Ele vos disser. Esse é o segredo para quem quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Você quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida? Faça tudo o que Jesus disser. Não fique esperando Deus fazer. Ah, pastor, deixa aí que Deus vai dar um jeito de evangelizar os caminhoneiros, que Deus vai dar um jeito de fazer as máscaras aparecer aqui, que Deus vai fazer um jeito dos alimentos, que Deus vai dar um jeito dele. O jeito de Deus somos nós. É muito interessante, irmãos, é muito interessante que Ele vai usar a sua vida e através da sua ação Ele fará a sua obra no meio dos homens. É a água que os homens colocam que Ele transforma em vinho. As pessoas vão à igreja hoje, irmãos, a prédios para ver os milagres acontecerem. Esse milagre acontece num casamento. Os milagres acontecerão onde você estiver disposto a cooperar com Jesus. Você coloca a água, as talhas, você entrega o que precisa, você coloca o que precisa, e Deus faz o restante. Sabe, irmãos, é na alegria corriqueira da igreja que Jesus liberta um dependente químico.
É na euforia dos jovens e comer uma pizza junto que Deus traz um jovem para a igreja. É na alegria de um trabalho dentro de uma Kombi que Deus vai fazendo os milagres na vida de um caminhoneiro. Ontem foi muito interessante, né? A gente entregando as marmitas para o caminhoneiro. E aquele negócio, aquele cuidado, máscara, que o caminhoneiro abriu a porta, tacou a mão na minha mão, me cumprimentou, apertou a mão. Falei, se ele tiver com corona, lascou. Mas a gratidão no coração daquele homem era forte por uma marmita. E agora terminando mesmo, irmãos. O melhor vinho ficou para o final da festa. Ao contrário do mundo que promete o melhor, mas vem o pior, Jesus sempre tem o melhor para a nossa vida. Provérbios 4:18 diz: a vereda dos justos, o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A gente está na madrugada ainda, irmão. Sabe aquela madrugada quando você resolve acordar bem cedinho, está escuro? Às vezes eu acordo bem cedo, eu gosto desse negócio, não vou dizer que eu faço todo dia não, e está escuro na janela. Aí eu vou fazer o café, irmãos. Aí quando eu estou fazendo o café, daqui a pouco eu vejo, já está de dia. E eu estou cheio de blusa, que eu sou friolento que só vendo. Aí daqui a pouco eu vejo, pronto, já está dia perfeito, já o sol já está raiando e já a coisa aconteceu. Irmãos, a vida do cristão é assim, Deus vai desembaraçando a sua vida e ela vai ficar cada vez melhor. Faça tudo que Jesus mandar. Maria não questiona Jesus. Aqueles servos não questionam Jesus. Os noivos não questionam Jesus. É por isso que a festa foi tão abençoada. Eu quero orar pela sua vida. Deus, obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado porque o Senhor é tão bom, Pai. Obrigado, Deus, porque o vinho novo é sempre melhor. Nós queremos o Senhor na nossa festa, nós queremos o Senhor nessa igreja, nós queremos o Senhor na nossa vida, na nossa família. Toma conta, Deus. Obrigado pelo teu cuidado. Cuida, Senhor Deus, de nós nesse tempo. Pai Santo, abençoa o teu povo, aqueles que não podem estar na igreja, no prédio da igreja, Deus. Pai Santo, mas que eles sintam o teu amor, o teu calor, a tua graça, que eles se sintam tremendamente amados pelo Senhor. Porque essa é a realidade do mundo espiritual. A nossa vida será sempre melhor próximo do Senhor. Nós oramos, nós abençoamos a cada um que está aqui nessa manhã, cada um que pode, de alguma forma, alcançar o culto, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Em comunhão, quero viver.
Nós estamos encerrando o culto. Irmãos, só uma orientação. Entendemos que o culto, a ideia é que a gente possa ter pessoas e todos possam, então, ter o direito de vir à igreja, né? Todos possam ter. Então, nós estamos nessa limitação, por isso nós estamos usando o grupo IBVA. Por quê? Porque é o culto é o grupo onde todos podem fazer parte, né? Não é só líder, não é só membro, não é só isso, não é só aquilo. Então a listagem passa ali. Mas, pastor, não faz parte desse grupo. Você pode ser incluído a qualquer momento. Então a gente começa por ele, tá bom? É uma questão de coerência, né? O culto é para todos poderem vir, tá bom? Passa sua mão assim, nós vamos abençoar. Pai Santo, obrigado por essa noite, por essa manhã, Deus. Obrigado pelo teu cuidado sobre a nossa vida, Pai. Pai Santo, eu quero colocar diante do Senhor a vida dos nossos amados que gostariam muito de estar aqui, eu sei disso, mas não podem por estar em grupo de risco. Eu quero colocar diante do Senhor aqueles que estão em processo de recuperação, de enfermidade, não importa o tipo de enfermidade, Deus, todos eles precisam do Senhor nesse momento, nessa área específica. Eu quero sim, ó Deus, orar pela vida do pastor Pascoal Peragini, a vida da irmã Cleusa e a vida do Michel, que está com o Covid, especialmente a família próxima ali, ó Deus, que o Senhor esteja estendendo a tua mão. Quero orar por esses 14 pessoas que foram detectados com o Covid no Jacomar, que o Senhor esteja abençoando também. Pai de amor, e que possamos ter os devidos cuidados, mas sabemos, ó Deus, que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o seu povo aqui presente e com todo o seu povo na face da terra. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós.